E tudo que o atleta tem que fazer é tomar milhares de decisões quando começa a competição. A cada segundo que o cavalo está lá correndo, seja em que esporte for, o atleta está tomando decisão. Que perna, que mão, que ombro, que postura, que... Sim. O tempo todo isso é decisão. Ele não percebe isso, porque ele já faz isso no automático. O atleta de alta performance já faz isso no automático. Mas tudo isso é a tomada de decisão que o cérebro dele está tomando. E aí, Tudo bom, Isabel? tudo ótimo, e você? Tudo bom, graças a Deus. Bom, Isabel, Que a primeiro eu gente. queria te O pessoal agradecer por ter podia. Obrigada a você. aceitado Obrigada a o você. convite. Bom, pessoal, para quem não conhece, a gente vai falar hoje com a Isabel Lenguber. Ela é psicóloga e coach, não vou esquecer, e coach. E ela está fazendo um trabalho muito legal com. Ela já faz um trabalho com atletas, que ela vai falar para gente, e ela está fazendo um trabalho também com atletas do hipismo, tá? Da área de cavalo, em geral. Tá? Então hoje a gente vai ter uma conversa muito legal. A gente vai começar a conversar aqui, como entender como a nossa mente funciona, né? Identificar quem está no controle das nossas emoções, né, Isabel? Isso, E aprender a ter autocontrole, né? À medida isso. que a gente lida com os pensamentos e emoções, não é isso? É isso aí, perfeito. Posso falar um pouquinho do meu percurso profissional, enquanto a gente Claro, espera a galera entrar? Também deve. o pessoal podia ir comentando aí, gente, de onde é que você é, que você que está aí assistindo. Comenta aí pra Isso. gente de onde você veio, de onde você está assistindo, qual é a sua relação com o cavalo, você é atleta, você está na lida, você é treinador, domador, você só é apaixonado, você só é amigo meu. Não tem nada a ver com o cavalo, mas está aqui me assistindo, me prestigiando. Obrigada, gente. Bom, eu sou do Rio, tá? Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro mesmo. E deixa eu então me apresentar um pouquinho. O Tiago, Sim. brigadaço pelo convite, viu? Uma delícia estar aqui. Eu estou mais habituada a fazer live sozinha, assim, no meu Instagram, né? Eu acho que é a primeira vez que eu estou fazendo live assim, junto, convidada por alguém. Ó, a Ana Lengruber Joia. entrou também, a minha irmã também. Se entrarem todos meus irmãos e parentes, já lota a nossa live. Então chama todo mundo aí. Já chamei, vamos ver. Então, obrigada, Tiago. Maior prazer estar aqui. E, bom, qual é meu percurso profissional? Eu sou psicóloga, psicanalista, trabalho há 30 anos com psicanálise e no consultório, né, psicanálise clínica. Ao longo desse meu percurso, eu comecei a ficar inquieta, desconfortável, sem estar tão satisfeita só com a prática psicanalítica, só com estar na vida de consultório, que eu gosto muito, eu adoro estar diante de um cliente, de um paciente no consultório psicanalítico que está afim de evoluir, que está afim de se aprofundar nesse conhecimento de si mesmo, que é comprometido com o processo psicanalítico, adoro. Mas eu sou uma pessoa inquieta de temperamento. Eu queria mais, eu queria outras coisas, não era só aquilo que eu queria. E, além do mais, estava sempre me cutucando aqui na minha cabeça, sempre, 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 há anos, a minha paixão pelos cavalos. Porque desde criança eu nasci assim. Acho que todo mundo que é apaixonado por cavalo nasce assim, né? A gente, é uma Sim. anomalia que a gente traz de nascimento. Você não sabe. A É um gente não bichinho que sabe. pica a gente lá na maternidade. O quê? É um bichinho que pica a gente lá na maternidade. Na maternidade, deve ser culpa da enfermeira. Ela bota lá um trocinho no berçário e a gente fica apaixonado. Eu já nasci assim, montava quando eu era criança, né? Eu fazia salto quando era criança. E, enfim, fechando esse parênteses rapidamente, depois eu falo disso se for o caso. Mas esse bichinho sempre me picando aqui, me inquietando de como que eu ia fazer com que os cavalos voltassem para a minha vida.
que eu montei quando eu era criança, depois parei de montar, porque eu não tinha cavalos, eu não tinha muito como evoluir ali. Meus pais não tinham nenhum relacionamento com cavalos, assim, em termos de gostar, de ter fazenda ou de ser proprietário. Não tinham nenhum interesse em cavalo. Eu mesmo, e por outro lado, os dois profissionais liberais, com 6 filhos para criar, estava muito longe dos interesses dele, que ele gastar dinheiro com cavalo, né? Então, Sim. aquilo foi ficando muito fora do meu universo, do meu ambiente. Eu me afastei completamente dos cavalos, a não ser como turista, indo montar na fazenda de alguém, no sítio de alguém, e sempre amando aquilo, mas sem estar envolvida com os cavalos. E aí, fechando esse parênteses, eu estava inquieta na minha vida profissional como psicanalista, eu queria outras coisas, e aí surgiu o coaching na minha vida. Surgiu assim, meio casualmente, algoritmo de internet, eu devia estar buscando alguma coisa ali pelo Google, que acabei recebendo um e-mail e alguma postagem falando sobre formação em life coaching. E Sim. eu me interessei pelo assunto, dei uma lida rápida, me interessei, fui fazer a minha primeira formação em coaching, nessa área de life coaching, coaching de vida, né? Coaching para as pessoas que querem atingir objetivos na vida delas, pessoal, né? Quero emagrecer, preciso melhorar o meu relacionamento com meus filhos ou com meu parceiro, minha parceira. Eu preciso me organizar profissionalmente, que eu quero mudar de profissão e não sei muito que caminho levar. Eu vou me aposentar e preciso planejar minha vida. Eu vou fazer um concurso e não estou conseguindo organizar meu dia a dia. Tudo isso entra nesse título que a gente chama de life coaching. Eu fui fazer a primeira formação nesse universo e, ao mesmo tempo que eu fui fazer essa formação, eu fui participar de um grupo de mentoria. Em coaching tem muito isso, mentoria ou grupos de mastermind. Nas mentorias, nesse caso, era uma mentoria de negócios com uma coach que eu conheço, Adriana Marques, era exatamente para eu planejar a minha entrada nesse universo de coaching, como é que era o mercado, como é que seria eu ter uma empresa de coaching, como é que seria eu ser uma empreendedora de coaching. Tudo isso eu estava estudando, aprendendo nessa mentoria. E uma das primeiras perguntas, Tiago, que o pessoal faz, os mentores fazem para a gente, quando a gente começa a pensar em que serviço, que produto de coaching a gente vai criar, de coaching a gente vai criar para oferecer para o nosso público, uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem, que os mentores fazem, é assim: o que você gosta tanto que você faria até de graça? O que você gosta tanto que você poderia passar horas conversando sobre aquilo, fazendo aquilo, sem perceber que o tempo está passando? Na minha cabeça só haviam 3 coisas o tempo todo: cavalos, cachorros e bebês. Bebês humanos. O que você Sim. gosta tanto, que você faria até de graça, que você passaria o dia inteiro falando? Toda vez que essa pergunta, cavalos, cachorros e bebês. Cavalos, cachorros e bebês. Pensava, gente, cachorros eu sempre tive a vida toda, bebês é uma área de psicanálise que eu estudei e fiz meu mestrado nessa área, na área de relação mãe-bebê. Isso é uma outra conversa. E que eu amo essa área. E cavalos já estavam longe da minha vida há muito tempo. Mas eu continuava apaixonada pelos cavalos. E aí eu ficava na minha cabeça naquela, gente, como é que eu vou agora me expandir profissionalmente, começar a trabalhar com outra área, além da psicanálise, além do consultório, e começar a desenvolver um produto ou um serviço com cavalos, que eu nunca mais... Eu não tenho relação com as pessoas de cavalo mais. Mas eu falei, quer saber? Já que eu estou me expandindo, escolhendo um caminho novo, eu vou escolher o caminho na direção que eu sempre fui apaixonada. Não interessa como vai ser. Já que tem que ser novo, eu vou enfrentar isso e vou fazer por onde, vou fazer acontecer. E aí criei o meu programa. Foi o meu segundo programa de coaching, mas o meu primeiro programa de coaching para atletas do cavalo, que é o Superação a Galope. Gerenciamento emocional para uma mente campeã. Tá? Esse foi meu primeiro programa de coaching ligado a esporte. Depois eu fui fazer mais 2 formações de coaching esportivo, especificamente.
E comecei a trabalhar direto com atletas. Comecei aqui na Hípica do Rio e já estive em várias hípicas pelo Brasil e também tanto em atendimentos de grupo quanto em atendimentos individuais. Aí o atendimento é presencial ou é online. Então já atendi gente fora do Brasil, atendo gente pelo Brasil todo e pela internet, online, ao vivo, com a minha presença, ou indo na hípica da pessoa, indo no clube que a pessoa treina. Eu, hoje em dia, trabalho com todas as modalidades esportivas, tá? Mas aqui, no Superação a Galope, Sua Mente Campeã, a gente fala especificamente do meu trabalho com esportes equestres, certo? Acho que está claro para todo mundo. Galera, vai comentando aí. Oi, Hugo. Entrou aí o Hugo. Vai comentando aí nos comentários o que vocês estão achando, se está fazendo sentido para vocês, o que eu estou falando, se vocês têm perguntas, dúvidas, comentários. Bora lá, galera. Você consegue inclinar um pouquinho seu celular? Inclinar para cima ou para baixo? Para baixo, ao contrário. Aí seu rosto sai dos comentários. Ah, tá. Aí ficou melhor. Entendi. Pessoal, de vez em quando estou olhando para o lado, porque eu estou vendo a nossa conversa ali no computador também. Aí eu quero ver os comentários ali para eu poder comentar. E aí é isso, Thiago. A minha história é essa. Então, hoje eu sou, sim, psicóloga, psicanalista e coach. Oi, Hugo. Hugo chegou. E coach. E trabalho em life coach e coaching esportivo. E tudo aconteceu simplesmente... Ó, a Helena falou, sim, está claro. E tudo aconteceu pela minha conexão comigo mesma, Thiago. Eu acho que isso é um bom começo para a nossa conversa. Em relação à questão que você colocou e fixou aí nos comentários, em relação ao tema da gente. Quem está no comando da sua mente, né? Que é o tema da gente hoje. Por que isso que eu estou falando tem a ver? Porque quem vai comandar a sua mente, se é você, ou se são, vamos chamar agora, os outros personagens que te habitam, mesmo que você não perceba, daqui a pouco a gente vai falar deles, quem vai comandar vai depender muito da conexão de cada pessoa consigo mesma, da capacidade de cada pessoa observar o que vai dentro da mente dela, as emoções que ela tem, os sentimentos que ela sente, os pensamentos que ela pensa. Porque pode parecer incrível, mas muitas pessoas, eu diria até que a maioria, não tem hábito, não tem a prática de olhar para o que vai dentro de si. Se você pergunta para a pessoa, o que você está pensando agora? Eu vou perguntar para vocês que estão aí nos assistindo e para o Thiago também. O que você está pensando agora? Comenta aí, pessoal. O Thiago, comenta. O que você está pensando agora? Agora estou pensando que deu alguma coisa errada no Word aqui. Eu copiei os comentários e deu um erro. Deu erro nos comentários? É. Ó, a Helena perguntou, qual foi a sua experiência com o resultado mais surpreendente? Você já pode dizer aí, escrever aí. Dicas de Cavalo perguntou, o que dizer da banalização do termo coach? Isso tudo você vai passar depois, não é, Thiago, essas perguntas? Tá, vai desenvolvendo, a hora que a gente der uma... a hora que a gente der uma... Você vê assim que ó, a gente chegou num ponto legal, a gente entra nas perguntas. Eu vou salvando todas aqui. Tá jóia. Então, pessoal, vai perguntando, que o Thiago vai anotando, e depois ele vai me dar uma parada e dizer, Isabel, vamos para as perguntas. Bem, então, como eu estava dizendo, a conexão consigo próprio, a capacidade de se auto-observar é o primeiro ponto de partida para quem quer evoluir emocionalmente, para quem quer desenvolver a capacidade de administrar as próprias emoções. Porque é isso que a gente vai falar, tá? Quem está no comando, na verdade, a gente pode falar da seguinte maneira, é quem administra o que está acontecendo aqui dentro, tá? Porque comando mesmo, a gente não tem não, tá, Thiago? O comando da mente, na verdade, ele é inconsciente. A gente não tem acesso ao comando. São processos inconscientes. Vai vindo.
São processos inconscientes. Assim como seu coração bate, seu fígado funciona, seu pulmão te faz respirar e você não tem consciência do que está acontecendo lá dentro, mas você respira, você sente seu coração bater, você sabe que ele está batendo, etc. Mas você não tem acesso ao processo. Mas você tem acesso. Se o seu coração começar a bater mais rápido, você pode respirar e dar uma equilibrada nele. Do mesmo jeito a nossa mente. Você começa a pensar coisas fora do seu controle, coisas negativas, começa a ter emoções complicadas que estão te deixando nervoso, você pode ter consciência dessas manifestações da sua mente e lidar com elas. Por isso que a gente diz, você administra as suas emoções. Quem está no comando realmente é o teu inconsciente, tá? Agora, então, para você administrar, você precisa aprender a observar o que vai dentro de você. Tem treinamento para isso. No treinamento mental que a gente faz no Superação a Galope, a gente treina a habilidade, entre outras habilidades mentais, a habilidade da pessoa observar a si própria. A Conhecer, né? habilidade... Que A é pessoa se conhecer, seria isso? se conheceu, mas como resultado de se auto-observar. É assim, Thiago, você parar, que seja um exercício bem simples. Pessoal, quem não pegou ainda lápis e papel, pega, tá? Pega lápis e caneta para ir anotando as dicas que a gente vai dar, os exercícios que eu vou dando, isso aí. Vamos dar um tempinho aí, vai pegar para você ir escrevendo e não perder nada. Então, por exemplo, um exercício muito simples, Thiago, para quem não está habituado a se observar, separar todos os dias 5 minutos do seu dia, vai lá e coloca o cronômetro no teu relógio ou no teu celular, 5 minutos, para se perguntar. Dá uma baixada de bola, respira com calma, se assenta em si mesmo, com a sua respiração normal, simples assim. E se pergunta, como é que eu estou me sentindo agora? Vocês podem fazer isso nesse momento. Todo mundo, às vezes, chegou aqui correndo, teve que entrar correndo, conectar celular, a internet está ruim, estava fazendo outra coisa e parou porque lembrou da live, veio fazer a live. Dá uma jogada de ar para fora, assim, pela boca, só para baixar a bola um pouco. E se pergunta, como é que eu estou me sentindo agora, nesse momento? Senta confortavelmente na cadeira. E uma vez que você fez essa pergunta para a sua mente, observa como é que está seu corpo. Começa a ver, respirando normalmente. Observa como está seu corpo. Observa os pontos de tensão que estão no seu corpo. Respira normalmente de novo, mas observando a própria respiração. Relaxa os pontos que estão tensos. Observa o que você está pensando. O que você está sentindo agora? Eu estou me sentindo bem? Como é que eu estou me sentindo agora? Observou o corpo. Eu estou me sentindo bem? Sim, não. O que é se sentir bem? Ah, está calmo, está tranquilo, está satisfeito com o dia hoje. O que é não se sentir bem? Ah, estou meio ansioso. Ah, não sei, estou com nervoso esquisito. Sei lá, estou com a respiração correndo meio rápido. Ah, não sei, estou com uma sensação ruim. Não sei explicar. Já basta isso. 5 minutos por dia é um bom começo para você começar a desenvolver a capacidade de se observar. E a capacidade de se observar, coloquem aí, é o primeiro passo, anotem aí, para você começar a evoluir nesse processo de conhecer o que vai dentro da sua mente e administrar as suas emoções, tá? Isso é um ponto. É a capacidade de se observar, é isso? Desenvolver a habilidade, a capacidade de se auto-observar. Esse é o caminho de autoconhecimento. Autoconhecimento não é ler livros de autoajuda somente. Autoconhecimento é entrar em contato consigo próprio. E nesse recorte que a gente está fazendo aqui, tem vários métodos de entrar em contato consigo próprio. Mas nesse recorte que a gente está fazendo aqui, que é o método que eu uso no Superação a Galope, meu programa de treinamento mental para atletas,
Nesse recorte, a gente está trabalhando com a ideia de que você precisa se auto-observar e se conectar consigo mesmo. Você precisa desenvolver habilidades mentais. A primeira que a gente está falando é essa de se observar, tá? Ficar no presente, exatamente, como a Helena disse agora. Ficar no presente é um pouquinho além, é para quem já tem essa capacidade de conexão consigo próprio, tá, Helena? Pode parecer que não, talvez, mas muitas vezes a gente passa em torno de 50% do tempo do nosso dia fora do aqui e agora, fora do presente. A gente vai chegar lá. Então, qual é a hipótese que a gente está trabalhando aqui e que eu trabalho no meu programa Superação a Galope? O que eu sinto, as minhas emoções, tá? Não é sentimento, na verdade. As minhas emoções geram em mim pensamentos que geram em mim comportamentos. Vamos trabalhar com essa trilogia: emoção, pensamento, comportamento. Tá, gente? A gente vai fazer a conexão com o cavalo todas as vezes que a gente puder. Emoção, pensamento, comportamento. Se você aprende a se auto-observar, desenvolve cada vez mais essa habilidade de auto-observação, você vai cada vez se aprofundar mais na sua capacidade de ver o que está se passando na sua mente. Porque quando você não tem esta capacidade desenvolvida, no máximo você consegue perceber o que está acontecendo com você quando você começa a se comportar de uma determinada maneira que é ruim. Ou quando alguém aponta para você: Tiago, por que você está se comportando assim? Tiago, por que você está falando desse jeito? Tiago, por que você está com essa cara assim, desanimado? Tiago, por que você não quer fazer aquilo que tinha que fazer? Por que você não está fazendo o que eu falei? Entende? E aí você acorda e fala: pô, é mesmo, não tinha percebido que eu estou assim. Mas antes de você estar se comportando dessa forma, estar com o rosto, uma fisionomia fechada, estar com ar desanimado, não estar fazendo o que alguém te disse para fazer e estar enrolando, antes de você estar se comportando desta forma, dentro de você já aconteceram vários processos que tem a ver com o que você pensou e tem a ver com suas emoções. Tá, gente? Emoção, pensamento, comportamento. A emoção que se passa dentro da gente e não está sob nosso controle, é um processo fisiológico, um processo físico. Como é que se passa esse processo? Vamos entrar um pouquinho no funcionamento do cérebro, que é um dos fundamentos do programa Superação a Galope, Sua Mente Campeã. Aprender um pouco como funciona o seu cérebro. Isso também te ajuda, entendendo como as coisas funcionam na sua cabeça, te ajuda a desenvolver ferramentas e habilidades para lidar com tudo isso. Então, como é que funciona o nosso cérebro? Gente, bem didaticamente, tá? Sendo bem simplista. O nosso cérebro é uma máquina, vamos chamar assim, um órgão do nosso corpo preparada para a manutenção da vida. Se você for destacar qual é a principal função do nosso cérebro e da nossa máquina corporal, vamos chamar assim, máquina não é uma boa comparação, mas do nosso universo físico, e tudo parte do cérebro, você vai entender que a principal função do cérebro é a sobrevivência. E isso é para todos os animais, não é só os seres humanos, todos os animais. Tá? A principal função é essa, garantir a sua sobrevivência. Então, existem áreas do nosso cérebro mais primitivas que estão o tempo todo de forma inconsciente. Claro, a gente não sabe que isso está acontecendo, mas elas estão ali dentro do cérebro o tempo todo, olhando para o que se passa nos estímulos ao redor da gente e também para o que se passa dentro da gente, monitorando todos esses acontecimentos, todos esses estímulos externos a nós e internos a nós, para saber classificar se o que está acontecendo representa ameaça ou se não representa ameaça. Nosso cérebro funciona assim o tempo todo. E quando representa ameaça, o cérebro começa a mandar determinadas informações para o organismo e fazer o organismo se comportar de forma a defender o indivíduo daquela ameaça. O cavalo funciona do mesmo jeito nesse aspecto. Ou, se não é ameaça,
Se o cérebro interpreta como não sendo ameaça, vai relaxar e a vida continua. Você continua lá, o seu cérebro continua funcionando e fazendo todas as funções que ele está programado para fazer. Ó, o CDL Rural está dizendo, até hoje não esqueço do lado chimpanzé e do lado racional. Isso é, fazer um parênteses aqui, isso é a palestra que eu fiz lá no Encontro Brasileiro de Horsemanship, no ano passado, em Pati do Alferes, e a minha palestra foi falando sobre esse aspecto chimpanzé e o aspecto humano racional dentro da gente, que são áreas do cérebro. Mas hoje eu não vou usar, talvez, exatamente essa terminologia, mas adorei saber que isso ficou dentro dele. Marcado. Então, voltando aqui, se o cérebro entende como ameaça, ele põe em processo, ele dá início a um monte de processos no corpo. Por exemplo, o que acontece com o ser humano quando ele acha que está diante, quando ele está diante de um perigo, um perigo de fato? Ele vai começar a secretar adrenalina, ele vai começar a secretar uma série de substâncias que o pessoal já deve ter ouvido falar, as substâncias do estresse, né? Os corticoides, etc. O sangue. O organismo está se preparando para fuga ou para luta, não é isso? Perfeito, para luta ou para fuga, ou para congelar. Ele também pode congelar. Mas então o que acontece? Perfeito comentário. O que acontece? O sangue começa a ser bombeado para os membros que vão estar envolvidos na luta, fuga ou congelamento. O campo visual da gente se restringe. Para quê? Para você olhar para o perigo e para você também olhar para a rota de fuga. Se você ficar com o olhar periférico, o campo periférico todo ativo, vendo mil coisas ao mesmo tempo, você vai se desconcentrar e a sua vida está em jogo. Tá? Vamos supor nossos antepassados lá atrás, andando pela vida lá com aquele tacato, vai caçar a pessoa, vai caçar para sobreviver. Isabel, só fazer um parênteses nisso aí que você está falando, que é essa questão emocional. Quando a gente vai para a prova, quando eu vou, faz tempo até que eu não corro prova de tambor, que eu estou organizando, estava trabalhando com outras coisas, mas sempre que eu ia correr, era exatamente essa sensação que eu tinha. Eu só tinha o foco no percurso aqui, ó. Isso. Eu não consigo escutar nada em volta e nem ver mais nada. Só o percurso. Tiago, isso aí é interessante. Anota para ir, para a gente falar daqui a pouco. Isso daí pode ser não propriamente um estado de estresse. Isso a gente vai ter que avaliar conforme cada caso. Mas, na verdade, o atleta, muitas vezes acontece isso com o atleta, porque ele está entrando no estado de flow, que é o estado ideal que o atleta deve entrar na hora da competição. Tá? Seria de concentração. Uma concentração em estado máximo. É quase um estado totalmente diferente do estado de nervosismo e ansiedade que paralisa o atleta. Tá? Então, o estado ideal é o flow. Vamos voltar. Então, quando o cara está lá no Kuntacap, lá pela floresta, sobrevivendo, nossos antepassados, nossos ancestrais, e vê um arbustinho mexendo, o cérebro entrava em ação imediatamente, como entra até hoje. Essas áreas do nosso cérebro continuam funcionando da mesma maneira que funcionava há 1000 anos atrás, milhões de anos atrás, com nossos ancestrais. É para garantir a sua sobrevivência. Viu o arbustinho mexendo? A criatura não vai ficar pensando, será que é perigo? O que será? Será que é minha companheira vindo fazer uma surpresa? Aí pula um leão do lado de trás e matou o cara, né? Então, esse funcionamento do cérebro que procura interpretar o que acontece em volta, o que acontece dentro, para saber se é ameaça ou não, é um mecanismo importantíssimo que garante a nossa sobrevivência e garantiu a sobrevivência da espécie até hoje. Tá? A gente chegou até aqui porque existia esse mecanismo nos nossos ancestrais. Ele é útil para a sobrevivência, importante. Porém, o que acontece conosco humanos? A gente tem a capacidade diferente dos animais, tá, gente? Dos outros animais. Aqui entra uma diferença importante. A gente tem a capacidade de imaginar perigos onde não há perigos de fato. Ou
onde há algum tipo de ameaça para planos que você está projetando, para projetos que você quer realizar, mas não são ameaças à sua integridade física, não são ameaças à sua vida. Mas o cérebro não sabe diferenciar as duas coisas. Uma vez que o cérebro recebe a mensagem perigo na área, ele não sabe dizer se o perigo está lá fora e você realmente está diante de um perigo que ameaça a sua vida, ou se você está diante de perigos que você está imaginando que estão acontecendo. E ele não sabendo discernir uma coisa e outra, o que acontece é o seguinte: ele coloca em ação os mesmos processos que ele colocaria se você estivesse diante de um perigo real, que te levaria a lutar ou fugir ou congelar. Um perigo real para o qual você precisa se proteger, diante do qual você precisa se proteger. E aí acontece tudo isso: adrenalina em excesso, os cortisóis, sangue bombeado para os membros superiores, inferiores, os membros que vão estar envolvidos com a luta ou com a fuga, campo visual estreitado, coração batendo, suor, tudo para te preparar o teu corpo para aquela situação. Vamos fazer um recorte aqui e falar dos atletas, então, ou da pessoa que lida com o cavalo no dia a dia, que é parecido, apesar de não ser igual. Você falando desse exemplo seu dos tambores na hora de entrar, vamos supor que isso não fosse estado de flow e sim seja nervosismo. Vamos supor. O atleta entra lá no paddock, se é hipismo, entra ali na frente do lugar, né, da pista, quando vai entrar. Como é que chama a pista mesmo? Partidor. No partidor. Isso, para entrar, o partidor para entrar lá, para competir. E aí tá a mil, achando que naquele sabe, assim, tá trincado de nervoso e de ansiedade. O que acontece? Ele perde oxigenação no cérebro. Se ele perde oxigenação no cérebro, ele começa a ter dificuldade de tomar decisões. E tudo que o atleta tem que fazer é tomar milhares de decisões quando começa a competição. A cada segundo que o cavalo está lá correndo, seja em que esporte for, o atleta está tomando decisão. Que perna, que mão, que ombro, que postura. O tempo todo isso é decisão. Ele não percebe isso, porque ele já faz isso no automático. O atleta de alta performance já faz isso no automático. Mas tudo isso é a tomada de decisão que o cérebro dele está tomando. Se ele está com o cérebro mal oxigenado por causa de nervosismo, ele já fica com dificuldade de tomar a decisão correta. Ele fica com dificuldade, você imagina, se começa a sangue ser bombeado involuntariamente para áreas do corpo que envolvem luta ou fuga, para os esportes equestres que ele precisa, que o atleta precisa ir na lida com o cavalo, que o profissional precisa basicamente da perna dele, das mãos, da postura do ombro, da respiração. Para quê? Para fazer conexão com o cavalo, para fazer as ajudas necessárias. Se a perna dele, o braço dele, a mão dele, a respiração dele estão fora do controle dele, porque ele entrou num estado de perigo, você concorda que o resultado tende a ser ruim? Sim. Pode ser péssimo até. E é disso que a gente está falando, é disso que trata o programa de treinamento mental para os atletas e para as pessoas que lidam com os cavalos. Treinar as habilidades mentais que impedem esse ciclo de acontecer. Qual ciclo, Isabel? O ciclo que a gente estava falando lá atrás, a trilogia, lembra? Emoção, pensamento, comportamento. Se o cérebro, se você começa mentalmente a imaginar, ficar refém da sensação de ameaça que a competição te apresenta, te traz, sensação de ansiedade, nervosismo e etc., que a competição desperta em você, ou que aquele cavalo que você vai domar e treinar hoje desperta em você. Às vezes tem gente olhando o processo de doma e treinamento. Às vezes o cavalo é mais desafiador do que outros. Às vezes, né, o pessoal está lá instigando, em vez de acalmar, em vez de ajudar, está instigando o cavalo, está instigando o profissional. O cara ou a mulher está lá se sentindo já desafiada, se sentindo desconfortável. Não percebe que isso está acontecendo dentro dela. Isso começa a gerar emoções.
emoções que o cérebro entende como emoções desconfortáveis, desculpe, melhor dizendo, emoções que o cérebro entende como ameaças. Porque o cérebro, lembra, não faz esse discernimento. Você está achando ruim, está desconfortável, porque tem pessoas te assistindo. O cérebro não vai discernir nada disso. Isso é um momento posterior, que você vai pensar sobre isso. O cérebro está só lidando com o sentimento de ameaça que a pessoa está sentindo. E lembra, se o cérebro sente que a pessoa está diante de ameaça, ele vai botar em ação um monte de processos dentro da pessoa, físicos, fisiológicos. Isso envolve um ciclo que começa a acontecer dentro da gente. Esse ciclo envolve essas emoções que começam a se tornar negativas, começam a se tornar fora de controle para a pessoa. A mente da pessoa, o cérebro é sequestrado por essa sensação de ameaça e por esses processos que vão acontecer. O cérebro começa a produzir fisiologicamente as substâncias estressoras, os cortisóis, adrenalina em excesso, coração batendo, suor, sangue bombeado. Boca seca. Hã? A boca seca. Boca seca, vontade de fazer xixi, dor de barriga. Tudo isso é fisiologia que está acontecendo. Por quê? Fora do controle da pessoa, em primeiro lugar. E por quê? Porque a pessoa está sentindo aquela situação, aquele desafio que ela está diante, como ameaçador. Isso está fora do controle dela. E se ela não controlar e brecar esse processo nos primeiros segundos, esse processo toma conta da mente dela, coloca em funcionamento todo esse processo fisiológico que a gente está falando, e só vai terminar, às vezes, horas depois. Gente, horas depois, já acabou a tua competição. Horas depois, o cavalo que você ia domar e treinar já está na baia. Horas depois, já aquela experiência talvez já tenha sido negativa para você. Horas depois, já acabou a situação que você precisava lidar. Concorda, gente? Já acabou. Já passou. A Liane Agora só na escreveu aí, próxima ó. vez. Quê? A Liane escreveu aí que a gente tinha falado aquela hora, ó. Desconforto é igual ameaça, igual adrenalina, igual trava, ataca ou corre. Perfeito. É Liane, né? Liane Ribeiro. Isso É, aí, Liane. exatamente, Liane. Exatamente. E aí, o que acontece? Vindo para outro ponto, você começou a sentir as sensações negativas, suor, vontade de fazer xixi, dor de barriga, boca seca. Quando você percebe isso, você tem que brecar esse processo. Você tem que perceber, opa, tô nervoso, tô nervosa. Tô mais ansioso do que é devido, do que é desejável, tá? Você tem que brecar esse processo, aprender a brecar este processo para não entrar neste ciclo que só vai acabar horas depois, até descer de novo. Vamos dizer, um gráfico aqui, que a ansiedade sobe, toma conta do seu corpo, produz tudo isso que eu falei no seu corpo, até tudo se acalmar. Se você deixar isso tudo acontecer, você perdeu. Perdeu, Playboy. Entendeu? Você tem que parar o processo no início. Como que você para? Começando com o primeiro passo que eu já falei para vocês. Observando o que está acontecendo dentro de você. Quando você percebe que está com boca seca, diante da competição, só de pensar na competição você já fica ansioso, você tem que treinar na hora que você percebe o processo de brecar isso. Tá? Eu vou falar mais para frente como é que a gente pode, Tá. algumas ferramentas que a gente pode usar. Já Então, perguntaram aqui, já. já perguntaram, tá? Põe aí Tá salvo. nas anotações para a gente falar depois. Então, você começa a ter essas emoções negativas de ansiedade, nervosismo, boca seca, suor, para tudo se manifesta no corpo e na mente o que acontece? Começa a ter pensamentos negativos. Lembra da trilogia? Emoção, pensamento, comportamento. Aí você está ali, o cara está lá na varanda do clube, se for hipismo, está lá na varanda do clube rindo, conversando com os colegas, está ali diante da pista que ele vai saltar, dando uma de feraço, tranquilão. Ninguém percebe, e não percebe mesmo, que dentro dele, daquele atleta, tá uma turbulência desgraçada. Que ele tá ali super ansioso, aflito.
tendo um monte de pensamento negativo, olhando ali os adversários competindo, e aí vendo que aquele obstáculo está difícil, pô, eu vou. Tá todo mundo batendo a mão ali, e aquele obstáculo ali eu não treinei o suficiente, caramba, meu cavalo não é bom disso. E tá lá, e tá lá, e tá lá, sem perceber. Ele não se dá conta, às vezes, que isso está acontecendo dentro dele. Acredite se quiser, muitas pessoas são totalmente reféns do que se passa dentro da cabeça delas e não percebem o que está se passando. Não percebem nem o que elas estão pensando. E aí, o que acontece? O cara vai montar lá, fazer a distensão, no caso de salto, dá uma aquecida lá no cavalo, ouve o nome dele chamar, já está no teto de ansiedade àquela altura. Tudo bem que a distensão dá uma baixada de bola pelo próprio suar, pelo próprio contato ali com o cavalo, a temperatura do cavalo ajuda a equilibrar também um pouco as nossas emoções. Mas você vê os caras nas competições, você também deve ver, e talvez já tenha passado por isso, a pessoa não respira. Você vê nas fotos, depois, a pessoa saltando, a pessoa não respira. Gente, se não respirar, não dá para funcionar. Tá? E você também treina a mente para se manter respirando. Lembra de oxigenar o cérebro, tomada de decisão, etc? Bom, então esse cara já estava com a emoção super ansiosa, já está com o corpo lá super sequestrado por esse processo de emoção, pensamento, comportamento. Começou a ter um monte de pensamentos negativos. Não sabe se o cavalo dele está pronto, acha que não treinou o suficiente, acha que os adversários são melhores, aquele obstáculo ele não sabe direito, etc, etc, etc. Quando ele vai para a pista e chama o nome dele, aí a gente entra na esfera comportamento da trilogia. Ele já está com o corpo sequestrado por esse processo fisiológico. Ele já está todo duro, o ombro já está meio para cima, a perna já está fraquejando, ele não está nem consciente mais do movimento da perna direito e não está capaz de retomar o controle da própria perna, porque ele entrou naquele ciclo que sequestrou ele, que a gente falou agora. Então, isso, gente, me responde nos comentários, pelo amor de Deus. Isso prejudica ou não prejudica os resultados da pessoa? Muito. Quantos troféus, quantos pódios, para quem é atleta e está assistindo a gente, quantas medalhas você perdeu por esse processo? Fala aí, quem já perdeu resultado nas competições por causa disso? O Marcos lembrou um negócio aqui, o Marcos lá do Dicas.cavalo, ó. Não à toa que a jogadora de basquete Hortência dava aquela respirada antes de lançar a bola na cesta. Perfeitérrimo, Marcos. Não sabia que Dicas de Cavalo chamava Marcos. Perfeitérrimo, Marcos. E o outro lá, como é que é o nome dele? Agora eu acho que é o. Acho que é o Campos. Como é que ele chama? O campo da natação? Que se bate todo ao ponto das pessoas ouvirem. Caramba! Quem que é? O brasileiro, né? Prejudica muito. O pessoal está respondendo a minha pergunta. Já passou tudo isso para o cavalo. Prejudica muito a Bruna, eu respondendo quanto que já perdeu de resultado. E o pessoal na lida com o cavalo, gente. O quanto de Cielo, isso aí. Ó, Luiz Armando respondeu. Obrigada. A Liani colocou uma coisa legal também aí. E a gente passa isso tudo pro cavalo. Passa para o cavalo, a gente vai chegar lá, exatamente, gente. A gente vai chegar lá. César Cielo. Cielo, isso aí, César Cielo. Que se batia. Obrigado, Luiz. O que ele fazia? Tinha lá uma explicação fisiológica, lá, isso era instrução lá da equipe dele, mas isso também era uma maneira dele manter o corpo na presença aqui, na presença do aqui e agora. Dele produzir uma fisiologia favorável para o esporte que ele ia ter que, para a alta performance que ele ia ter que apresentar ali na piscina, né? Então, prejudica pra caramba. Vocês que lidam com doma, com treinamento, se vocês não tiverem controle, essa percepção do que vai dentro de vocês, aí entra o que acho que foi Liane, né, que comentou que passa pro cavalo. Liane, o que acontece com você quando você entra no piquete e está lá o cavalo todo, né, um cavalo alfa que você tem que domar ou treinar a 1000 por hora e você está sem controle do que está se passando com você?
Você fica, inclusive, num ambiente inseguro, né? Você corre risco até de vida numa situação dessa. Sim, Até de sim. vida. Cavalo não é um desafio pequeno. Certo, gente? Cavalo é um desafio enorme. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui de como fazer para não deixar esse processo te sequestrar. Mas eu estou vendo esses comentários aqui de caneca. Eu estou desde a última live que eu vi querendo saber que caneca é essa. Que eu adorei essa caneca. Foi a Liani que me deu. Liani, eu quero saber de onde é essa caneca, Liani. Eu quero essa caneca. Foi ela que me deu, que meu cavalo fica lá no rancho dela, lá, ó. Ai, que linda essa caneca, gente. E é isso que o Edinho está falando. Falta ou excesso de confiança, insegurança. Isso aí, Edinho. Bom, então vamos pensar aqui rapidamente num... Para quem não entendeu, gente, eu estou olhando aqui para o lado às vezes, porque eu estou vendo os comentários no computador, tá? Estou com o Instagram aberto no computador, por isso que eu estou olhando para o lado. Então, vamos falar um pouquinho de ferramentas, estratégias que vocês já podem usar desde já. Gente, eu quero que vocês saiam hoje dessa live já com ferramenta para botar em prática. Tá? E não é botar em prática quando a quarentena acabar e quando eu for montar. Não. Quando a quarentena acabar... Olha, Cláudia Lechonsky. Cláudia entrou, olha que honra. Live. Agora eu vou ficar até constrangida aqui. Nada. Olha, a Liani vai me mandar uma caneca. Tá vendo? Oi, Cláudia. Então, gente, Claudinha entrou. Agora, gente, estou até constrangida. A gente tem que convidar a Claudinha para fazer parte também. Não, não. Tá bom, Cláudia. Comenta aí à vontade, Cláudia. Ajuda aqui. Então, gente... Estamos apaixonados pela Claudinha. Sim, estamos. Então, gente, ferramentas. Uma ferramenta simples. Gente, a melhor ferramenta que existe... De nada, Cláudia. A melhor... Você merece esse pódio que você ganhou. Esse primeiro lugar no pódio. Principal ferramenta vocês já têm com vocês e carregam todo santo dia para todos os lugares que vocês vão. Todos os lugares. E vocês usam ela até dormindo. Estamos falando de quê? De ferramenta para você controlar as emoções negativas antes que elas te sequestrem. Tá, gente? Para você manter a sua mente capaz de tomar decisões, a sua mente criativa em funcionamento, oxigenando o cérebro, para você manter o teu corpo sob teu comando, você vai precisar montar num cavalo, você vai precisar ter o seu corpo sob seu comando, para se conectar com o seu cavalo. Então, gente, qual é a melhor ferramenta de todas que eu conheço, que te dá resultados instantâneos e imediatos? Quem arrisca aí a falar? Comenta aí. Tá com você 24 horas por dia. Ai, Edinho acertou na mosca direto. Edinho sabe das coisas, hein? Edinho, você já teve no Superação a Galope, Edinho? Eu acho que o Edinho já me ouviu, seja no Superação a Galope, meu programa de coaching esportivo para pessoal do cavalo, ou então em alguma palestra minha. Não é possível, Edinho. Respiração, gente. Isso que eu fiz agora. Dá uma baixada de bola. Repara que meu tom de voz muda até. Sim. Dá uma baixada de bola. Porque eu, na minha mala, joguei oxigênio no meu cérebro. Tomei controle de novo do meu corpo. Siga o Instagram da Isabel, Mental Coach Atletas de Cavalo. No final, eu vou ter um desafiozinho pra galera. Vai ter que passar lá pelo meu Instagram. Se prepara aí, gente. Vai ter que seguir meu Instagram, seguir o Instagram do Thiago. Vamos lá. Respiração, gente. A Helena falou lá no início da live, Helena Lengruber, minha irmã, tá, gente? Falou. Gente, parênteses. É o maior prazer ter minha família entrando aqui e me prestigiando. Né? É muito bom, isso é muito importante da gente. Você sabe, eu vou voltar para o assunto, tá, gente? Você sabe, Thiago, que tem uma ferramenta que a gente usa em coaching chamada Valores, que eu uso no Superação a Galope também.
Valores é uma transformação na sua vida. É uma ferramenta muito singela, muito fácil de você aplicar e muito fácil de fazer como aplicado. E ela te mostra quais são os principais valores que regem a sua vida. Sabe naquela hora do sufoco na sua vida, que você toma decisões que às vezes nem é a decisão que você imaginou antes tomar? Sim. Faz isso por causa dos teus valores. Por exemplo, voltando às minhas irmãs, reconhecimento para mim é um valor importantíssimo. Eu, Isabel. Cada pessoa tem os seus valores. A gente destaca 5 valores, tem um monte de valores para a pessoa olhar, depois ela escolhe 10, depois ela escolhe os 5 principais. Um dos meus principais, olha, Helena, família é tudo de bom, tamo junto. Obrigada, Helena. Um dos meus valores principais é reconhecimento, Tiago. O que é reconhecimento? É simplesmente o outro. É a Ana botando 1000 corações. É simplesmente o outro te agradecer quando você faz uma coisa boa por ele. É o outro dizer, quando está falando de você, essa ideia legal foi da Isabel. Quem me convidou para lá foi o Tiago. Quando eu falo isso, eu estou te dando, estou prestando reconhecimento a você. Quando a gente fala para a Cláudia, caramba, Cláudia, está todo mundo apaixonado por você, sua live foi maravilhosa, a gente está prestando reconhecimento. E isso é um dos valores mais importantes para mim. Tá? Então, ter minha família aqui, e meus amigos, claro, e todo mundo, representa esse reconhecimento. Reconhecimento de que eu tenho a dizer, ou pelo menos a minha presença é relevante. Né? Então, vamos voltar lá, gente. Respiração. Uma ferramenta que está com você 24 horas por dia e que, junto com a outra ferramenta que eu te dei, você não sabe que isso é ferramenta, mas capacidade de autoobservação. Você junta as duas e você tem uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter para lidar com ansiedade e nervosismo, para dar esse primeiro passo no autocontrole, em administrar. Outra honra, Hélio Pessoa entrando na minha live. É uma honra. Gratidão, mestre. Gratidão. Então, você aprender algumas técnicas respiratórias, para mim, está entre as técnicas mais valiosas e poderosas que você tem ao seu dispor o tempo todo, de graça, para lidar com ansiedade e nervosismo. Lembra que tudo parte da capacidade de se auto-observar, de você perceber e assumir para si mesmo, conectar consigo próprio e perceber que você está nervoso, está ansioso, está com medo. Ter medo, gente, é humano. Faz parte. Ter medo não é vergonha. Ter medo faz parte daqueles processos que a gente estava falando no início, do funcionamento do cérebro. São os recursos de sobrevivência que a sua mente tem. Quando você tem medo, você percebe que está diante, talvez, de algum perigo. E se você aprende a se auto-observar, você percebe que aquela emoção está tomando conta de você e você começa a poder avaliar se o perigo é real ou se é imaginário. E aí lidar com ele. Lidar com esse medo. Mas tudo parte da auto-observação. Sabe o atleta que eu falei, que eu dei exemplo, está lá na varanda, batendo papo, fingindo que está tudo bem, apavorado, olhando a pista de obstáculos na frente dele, mas está lá fazendo piada com os colegas, e dentro da cabeça dele, uma turbulência danada. Ele não está podendo assumir, perceber o que vai dentro dele. E aí, o que acontece? Ele não bota em ação as ferramentas que ele precisa botar para acalmar as coisas dentro dele. Então, gente, percebi o que vai dentro de mim. Já passei um exercício para vocês, que é aqueles 5 minutos por dia, boto o alarme no celular, como é que eu estou me sentindo hoje, baixa a bola respiratória, observe os pontos de tensão no seu corpo, procura se sentar confortavelmente, se pergunta o que você está sentindo, pergunta o nome do que você sente. Tem mais um passinho que você pode acrescentar. Pergunta em que parte do seu corpo essa emoção está mais localizada. Observa, só observar.
deixa a sua respiração normal, observa a sua respiração. Aproveita essa quarentena, não tem essa de não ter tempo. 5 minutos por dia. Se você já fizer isso já, você já está treinando a sua mente para desenvolver a habilidade de se auto-observar. Se a gente não tiver tempo, se a gente não tiver tempo pra gente, quem vai ter, né? Quem vai Ó, ter, caramba? você falou que você queria 1 hora só, que a live ia ser fazer 1 hora, já fechou, tá? Vamos E encerrar isso agora? aqui. Ela vai cair, ela cai, já tá fazendo a contagem regressiva aqui. Então, o pessoal que Cacilda, tá vamos entrar de assistindo, novo? vamos entrar de novo. A gente começa Pessoal, outra, entra aí, a live vai cair tá? e ele vai criar outra. Eu vou abrir de novo, aí todo mundo retorna. A gente espera um tempinho e o pessoal retorna, tá bom? Retorna no mesmo endereço, gente, não me abandonem.